Exemplo, eu tenho, no caso aqui, o leão e a hiena, né? São de espécies diferentes, porém os dois eles competem por alimento. Olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso Ciências Sem Enrolação. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre a questão das relações ecológicas. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Olá pessoal, eu sou o professor Augusto Mota, como eu falei, vamos falar sobre a questão das relações ecológicas, né? E aí, primeiramente, dentro dessa questão das relações ecológicas, vamos abordar a questão do conceito, o que seria uma relação ecológica. Veja bem, primeiramente, nós temos o seguinte, olha só, relação ecológica são as relações compreendidas entre os seres vivos e os ecossistemas, né? É tudo que vai acontecer de um ser vivo para outro ser vivo, isso dentro do ecossistema. Dentro da questão das relações ecológicas, nós vamos ter o seguinte, vejam bem. Primeiro, a relação ecológica ela vai influenciar na sobrevivência, né? Sobrevivência e reprodução do ser vivo, determinando dessa forma o seu sucesso ecológico dentro do ecossistema. Em relação às relações ecológicas, nós vamos ter dois tipos que nós iremos explicar agora: as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Primeiramente, em relação à questão das relações intraespecíficas, a principal característica é que são relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie, né? Como exemplo aqui, nós iremos trazer dois tipos: a questão da colônia e a questão da sociedade. Vamos ver qual a diferença entre uma colônia e a diferença entre uma sociedade. Primeiramente, em relação à colônia, você vai ter o seguinte, vejam bem, no caso da colônia, olha só, nesse tipo de relação ecológica, as espécies elas vivem juntas, né? Colaboram entre si, isso ocorre também na sociedade, só que tem uma diferença muito grande, é que na colônia ocorre a integração física, eles estão integrados fisicamente. Olha só, como exemplo aqui, nós temos a questão, no caso aqui, dos corais, né? No caso dos corais. Vamos entender aqui a questão do coral, pessoal. Veja bem, no caso do coral, entenda o que é um coral, para quem nunca viu um coral. Olha só. O coral, ele é um quinidário na forma que a gente chama de polipóide, que você vai ter o tentáculo e a boca voltada para cima, só que ele é revestido por uma carapaça, né? Que ele mesmo secreta de, se eu não me engano, é sílica ou é carbonato de cálcio. Então ele fica aqui dentro dessa carapaça. Só que os outros bichinhos, eles também têm as suas carapaças, e essas carapaças elas ficam unidas, né? Então são essas carapaças que irão formar a rocha de coral. Então é essa união que vai determinar que o coral ele seja uma colônia, né? Como exemplo também você tem outro quinidário, que no caso é a obelia, que ela parece uma planta e que no caso elas estão unidas também, né, pelos pés, que a gente chama, ela parece uma planta, mas na verdade é uma colônia de animais, é um quinidário, ok? Depois da colônia, como exemplo, nós temos a sociedade, certo? No caso das sociedades, nós temos como exemplo aqui, olha só, a principal característica da sociedade é o que? Ela é cooperativa, vivem juntos, mas não ocorre a fusão física, né? Como exemplo de sociedade, nós vamos ter aqui a sociedade das abelhas, vamos ter a sociedade dos cupins, a sociedade das formigas. Agora lembra, pessoal, olha só, turminha, para ser uma sociedade tem que ter divisão hierárquica, né?
Na sociedade você tem a rainha das abelhas, você tem a rainha, você tem o zangão, você tem as operárias. Então existe uma divisão do trabalho, existe uma divisão hierárquica. Não basta só os insetos estarem juntos. Tem que ter uma divisão hierárquica do trabalho, né? É isso que vai caracterizar uma sociedade. Depois das relações intraespecíficas, nós temos as interespecíficas. No caso da interespecífica, a principal característica é que os indivíduos, eles são de espécies diferentes, né? Espécies diferentes. Aí veja bem, como exemplo, nós temos primeiramente a questão da competição, certo? No caso da competição, você vai ter o quê? Veja bem, no caso da competição, você tem duas espécies diferentes. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Olha só, duas espécies diferentes que vão disputar recursos limitados. Geralmente aqui é alimento, né, para ser uma competição. Aí veja bem, como é de relações de predação. Depois da relação de predação, eu tenho o parasitismo, né? No caso do parasitismo, eu vou ter o seguinte, veja bem. No caso do parasitismo, uma espécie, ela vive às custas da outra espécie. Uma espécie é o parasita que vive às custas do hospedeiro, prejudicando ao longo do tempo e podendo levar o hospedeiro à morte, né? Como exemplo aqui eu tenho o carrapato e os mamíferos, né? Em que, no caso, o carrapato ele vai ser o parasita e o mamífero o hospedeiro. Lembrando que o carrapato ele, causa uma doença muito séria nos cães que podem levar os cães à morte, certo, pessoal? Depois do parasitismo eu tenho o mutualismo. Entendo aqui no caso do mutualismo, veja bem. No caso do mutualismo, né, você vai ter como principal característica as espécies elas se beneficiam, né? Isso para ambas, né? Ocorre um benefício mútuo. Como exemplo de mutualismo, eu tenho as abelhas e as flores, certo? No caso aqui, veja bem, a abelha ela se beneficia pegando o néctar da flor para produzir o seu mel, e a flor se beneficia por quê? O pólen grudado nas patas da abelha causa o fenômeno chamado de polinização. Então, tanto é bom para a flor, que é polinizada, como é bom para a abelha, que produz o seu próprio alimento, através das visitas às flores, né? Agora, quando eu pego, como exemplo aqui, o líquen ele não caracteriza uma relação de mutualismo. Ele vai caracterizar uma relação de simbiose. Por quê? No caso do líquen, ele vai ser uma associação entre um fungo e uma microalga, né? Só que no local onde o líquen vive, somente o fungo e a alga juntos conseguem sobreviver. Se for só para o fungo ou só para a água sobreviverem separados, eles não conseguem sobreviver. Então ocorre essa dependência e isso vai determinar uma simbiose. Ok? Então veja bem, depois do mutualismo, nós temos aqui a questão do comensalismo, certo? No caso do comensalismo, nós vamos ter o seguinte, olha só. A principal característica do comensalismo é essa aqui. Uma espécie se beneficia, porém a outra espécie não é prejudicada. Como exemplo do comensalismo, eu tenho o tubarão e a rêmora. No caso aqui, veja bem. Depois que o tubarão come, os pedaços do que o tubarão come são consumidos pela rêmora. Então, a rêmora se beneficia, porém o tubarão ele não é prejudicado, né? Ele não se beneficia, porém também ele não é prejudicado. Então, isso vai caracterizar o comensalismo. Depois do comensalismo, temos o amensalismo. No caso do amensalismo, pessoal, a principal característica é que, nesse caso aqui, uma espécie ela é prejudicada e a outra não é afetada. Como exemplo do amensalismo, eu tenho os fungos que produzem antibiótico, como no caso aqui o penicillium, que vai produzir a penicilina, que é o primeiro antibiótico da história, né? Depois do amensalismo,
eu vou ter aqui a questão da protocooperação. No caso da protocooperação, eu tenho o seguinte: a característica da protocooperação é que, no caso aqui, veja bem, ambas as espécies se beneficiam, porém a convivência delas não é obrigatória. Uma espécie ela pode viver sem a outra, diferente da simbiose, né? Aí veja bem, como exemplo aqui eu tenho o paguro e a anêmona. Vamos entender a relação. O paguro, ou caranguejo eremita, ele é um caranguejo que ele pega conchas de outros animais, fica dentro da concha, e alguns paguros eles pegam a anêmona e colocam em cima da concha. Então, qual é o benefício mútuo? O paguro, para ele fica mais protegido porque nenhum peixe chega perto, né? Porque os tentáculos da anêmona eles queimam, e para a anêmona é bom porque, como o paguro ele se desloca, quanto mais território tem para a anêmona, melhor para ela de capturar alimento. Ok, pessoal? Então vejam bem, depois disso, no caso, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Vejam bem a diferença entre relação intraespecífica e interespecífica. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se você ficou até aqui, por favor, deixe seu like para ajudar nosso canal, para fazer com que o algoritmo do YouTube recomende os nossos vídeos, certo? Porque isso ajuda o nosso canal pra caramba, né? A galera não dá like nos meus vídeos, não sei porquê, né? Mas faça isso, por favor, ajude o nosso canal a divulgar essa aula. Se você gostou dessa aula, se você gostou do material, na descrição do vídeo eu vou deixar o link que você vai poder fazer o download desse PowerPoint, certo? Se você é aluno, vai poder ter o material para estudar em casa. Se você é professor, vai poder utilizar esse material na sua aula. Pode usar? Pode sim, certo? Você que é professor, utilizando esse material, né, você está ajudando a divulgar o meu canal, certo? Então me ajuda também, certo? Estou distribuindo esse material de graça, certo? Então isso me ajuda pra caramba também. Então se você gostou, esse é o seu presente aqui no final. Pode ir, que o link vai levar você direto para o meu Google Drive. Você vai poder fazer o download e ter esse material ou para estudar ou para usar no seu trabalho. Ok? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí seu like, certo? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, pessoal!